Bom, então para finalizar a aula dessa semana, eu ainda quero apresentar mais um conceito para vocês e depois os exercícios. Bom, esse primeiro conceito é o que acontece quando eu calculo a probabilidade ou a perplexidade em um texto que contenha palavras que não estão presentes no corpus que eu treinei o modelo. Vamos supor aqui, no nosso exemplo anterior, no conjunto de teste, eu colocasse aqui rocha. Okay? Então, rocha é uma palavra que não está presente no nosso vocabulário de treinamento. Então, vamos ver o que acontece. Olha só, ele deu erro. Então, o que acontece? Primeiro, nós não definimos palavras fora do vocabulário no nosso conjunto de treinamento. Lembra aquele Anki Cutoff? Nós consideramos todas as palavras que estavam no nosso corpus sem computar uma probabilidade para aquele símbolo Anki. Então, a partir do momento que eu tenho aqui uma palavra que não existe no meu conjunto de treinamento, vai zerar toda a probabilidade de ocorrência do meu conjunto de teste. Então aqui, por exemplo, eu estou especificando melhor que uma palavra fora do vocabulário de treino ele pode zerar a probabilidade de ocorrência de uma sentença ou do conjunto de teste inteiro, se vocês estiverem mensurando a perplexidade. Aqui tem mais um exemplo, né? Porque eu calcule a probabilidade da sentença tinha uma rocha. Então aqui ele tem a probabilidade de tinha dado o início da sentença é 0,5, a probabilidade de uma dado tinha é 1, e a probabilidade de rocha dado 1 é 0, porque eu não tenho aquela probabilidade no meu corpus, e dada a probabilidade de fim de sentença dado rocha também é 0, então vai zerar toda a probabilidade da ocorrência da sentença. E não é isso que a gente quer. A gente quer que, por menor que seja, ele dê uma probabilidade daquela sentença ocorrer. Então vocês podem ver aqui, por exemplo, eu tenho uma tabela das probabilidades de todos os bigramas possíveis com base no nosso vocabulário. Vocês podem ver que a maioria delas está zerada. Então, como é que eu posso resolver esse problema? Bom, uma primeira tentativa é nós desconsiderarmos palavras no nosso conjunto de treinamento que tem uma frequência baixa, definindo aquele limiar Anki Cutoff que nós vimos como se define um vocabulário no Python. A gente pode falar, olha, palavras com frequência menor que 3 considera com o símbolo Anki, né, que é aquele símbolo para palavras fora do vocabulário. A partir daí ele vai computar uma probabilidade para aquelas palavras. Mas mesmo assim, grande parte da tabela ainda vai ter probabilidades zeradas. Então existem modelos mais robustos para tratar isso. Um deles é o modelo de Laplace, ou também como é conhecido de Add-One Smoothing. Então, basicamente, no cálculo das probabilidades das palavras, passa-se a somar 1 ao numerador e o tamanho do vocabulário ao denominador. Tá? Então, além de fazer aquela contagem que nós vimos, né? No numerador se soma 1, no denominador se soma o tamanho do vocabulário no conjunto de treinamento. Então, aqui para dar um exemplo, a probabilidade, por exemplo, de tinha dado caminho, então, caminho e tinha acontece 2 vezes, né, naquele nosso trecho de poema. Caminho acontece 3 vezes, só que aí eu somo 1 no numerador e no denominador eu somo o tamanho do vocabulário. Tenho 7 palavras mais 2 marcadores, né, um de início e um de fim de sentença. Um de início e um de fim de sentença, o que dá 9. Então 3 dividido por 12 dá 0,25 a probabilidade. Então aí eu posso fazer esse cálculo para todas as probabilidades possíveis, né? Posso ter uma tabela dessa forma. Vocês podem ver que agora eu tenho muito menos probabilidades zeradas. Então, mesmo que tenha uma palavra que aconteça fora do vocabulário, a probabilidade não vai ser 0 a ponto de zerar a probabilidade de um conjunto de teste ou da ocorrência de uma sentença. Bom, para implementar o método de Laplace é bem simples. Vocês podem utilizar o código do modelo de linguagem como parâmetro. A única coisa que vocês precisam fazer é trocar o MLE por Laplace no NLTK. Treino meu modelo de linguagem e aí eu posso obter a probabilidade da mesma forma que nós fizemos antes. Então, se eu colocar pedra aqui, ele obtém. Se eu colocar uma palavra que não existe, rocha, ele passa a dar uma probabilidade. Bom, só que o que acontece com o método de Laplace? Ele acaba inferindo altas chances de ocorrência para palavras não frequentes e com baixas chances para palavras frequentes. Então, para corrigir esse problema, existe um método de Leadstone, e ele é muito simples. Ao invés de somar 1 ao numerador, passa-se a somar um valor pequeno, que é um valor k, por exemplo, 0,1, ao numerador,
e esse mesmo valor multiplicá-lo ao tamanho do vocabulário no denominador. Então essa é a fórmula. Para a probabilidade de uma palavra dada uma sequência de caracteres como condição, eu faço a contagem que nós aprendemos, mas aí no numerador eu somo esse valor pequeno, 0,1 por exemplo, e aí esse valor eu multiplico pelo tamanho do meu vocabulário. Então se a gente pegar, por exemplo, um bigrama que é frequente, por exemplo, a probabilidade tinha dado caminho, que no método de Laplace deu só 0,25 anteriormente, se a gente seguir esse método, vai dar uma probabilidade de 0,54. Para implementá-lo também é super simples, pode seguir esse método, como o código anterior como exemplo. A gente substitui Laplace por Leadstone e só define aqui, então, order de seus n-gramas. E aqui ele vai receber um valor gama, que na verdade é o K, né? Então, vou passar 0,1 e vai treinar um modelo. Por exemplo, se eu pegar a probabilidade de pedra, vai dar uma probabilidade alta, de rocha, eu ver que ele vai dar uma probabilidade bem menor que a probabilidade que estava dando no método de Laplace, né, por uma palavra fora do vocabulário. Então, antes de terminar essa aula, eu quero passar 2 exercícios para vocês. Então, no primeiro, eu quero que vocês considerem esse trecho do poema de Carlos Drummond de Andrade, outro poema, né, que é ainda que mal pergunte, ainda que mal respondas, ainda que mal te entenda, ainda que mal repitas. Tá? Eu tirei a pontuação que tem, coloquei todas as palavras em letras minúsculas para facilitar. E para esse trecho do poema, eu quero que vocês achem todos os bigramas do trecho. Eu quero que você calcule a probabilidade logarítmica de cada bigrama encontrado. Tá? Não é a probabilidade comum, é a logarítmica. E ao estilo da tabela no slide 48, que é essa aqui, eu quero que para cada um dos bigramas possíveis vocês calculem a probabilidade comum utilizando o método de Leadstone com o K igual a 0,1. Então, para generalizar o modelo, eu quero que vocês treinem todas as probabilidades utilizando esse modelo de linguagem generalizado. E aí, com esse modelo de linguagem, utilizando o método de Leadstone, eu quero que vocês calculem a probabilidade comum do verso ainda que mal insista, que também é um verso desse poema, mas que não está incluso nesse trecho. E aí, ainda com esse trecho também, eu quero que vocês calculem a perplexidade do modelo de linguagem generalizado. Vocês vão utilizar esse mesmo trecho como conjunto de teste. E o segundo exercício, que eu acho que é o mais divertido para a gente discutir na aula síncrona, então eu quero que, com base nos conceitos que foram apresentados na aula, e no Colab, que está disponibilizado para vocês, eu quero que vocês escolham um conjunto de textos da sua preferência, certo? Um conjunto grande, razoavelmente grande, pode ser de poemas que vocês gostem, de letras de música, de livros, como vocês preferirem. Separem 10% desse conjunto como conjunto de teste e o restante como conjunto de treinamento. E aí eu quero que vocês treinem os modelos de linguagem explorando os diferentes n-gramas. Então, utilize o n-grama, bigrama, trigrama e diferentes métodos de generalização, o Laplace, o Leadstone. Faça a combinação deles, tá? E faça esse treinamento no conjunto de treinamento. E aí, assim, façam uma análise do melhor modelo de linguagem com base na sua perplexidade no conjunto de teste. Então, para cada uma das combinações que vocês fizerem, para cada modelo de linguagem que gerar, compute a perplexidade no conjunto de teste, coloquem numa planilha e, com base no melhor modelo que vocês escolheram, gere um texto de até 30 tokens para apresentar na próxima aula. Nós vamos pedir para vocês apresentarem os melhores resultados que vocês obtiveram com base na perplexidade e mostrar como resultado final os textos que foram gerados, sejam esses poemas, letras de música. Vamos ver o quão inteligentes são os modelos de linguagem que vão ser criados. Ok? Então, assim eu encerro a aula dessa semana. Sumarizando, nós vimos o que são modelos de linguagem e seus n-gramas, e os métodos explorados foram o cálculo de probabilidades, a avaliação de perplexidade e métodos de generalização de modelos de linguagem. Então, até a próxima semana.